Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor nesta noite. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor nesta noite, toda exaltação, todo louvor. Vamos aí agradecer a Deus pela palavra que Ele traz para conosco nesta noite, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, boa noite. Seja bem-vindo aí, com muita alegria no coração, deixando o seu like, se inscrevendo. Você que não é inscrito, você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva para abençoar o canal. Vamos aí no ID do Senhor, com muito amor, com muito carinho, para receber a palavra de Deus, em nome de Jesus. Toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Santo é o Senhor, digno é o Senhor de honra e de glória. Já apresentei suas orações, suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Então o Senhor está no controle de tudo, isso é o importante, né? Quando Ele fala que o canal onde entrar com a palavra, com a oração, com louvor, Ele vai fazer proezas e maravilhas, só precisa você crer e acreditar, porque eu creio e eu acredito. Em nome de Jesus. Vamos andar aí pela fé, em nome de Jesus? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus aí, para que você venha ouvir a palavra com atenção. Você tenha paz aonde você esteja. Não deixe ninguém tirar sua paz, nem o seu foco, porque a palavra vai falar com você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aí? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Deus é fiel, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos continuar, meus irmãos, em nome de Jesus. E hoje nós vamos para Lucas, capítulo 17, versículo 32. Lucas, capítulo 17, versículo 32. Glória a Deus, aleluia. E o refrão da palavra fala assim: coisas que devemos nós lembrar. A palavra de hoje é essa. Coisas que devemos nós lembrar. Olha aí, a palavra hoje é forte, hein, meus irmãos? Lucas capítulo 17, versículo 32. E o versículo 32 vai falar assim: lembrai vós da mulher de Ló. Olha, Deus quer falar conosco nesta noite, meus irmãos. A vida de mulher de Ló não foi fácil. O final, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Ela se apegou o coração com as coisas do mundo e teve um fim trágico. Vamos aí aprender mais um pouquinho em nome do Senhor Jesus? Prestar atenção, que a palavra é muito grande, que Deus me dê graça nesta noite em nome de Jesus. O Senhor Jesus Cristo faz um alerta que surpreende a todos nós. Ele nos... Olha, meus irmãos, é Deus que está falando, é o nosso Senhor Jesus Cristo que está falando aqui. Olha aí. O nosso Senhor Jesus Cristo faz um alerta que surpreende a todos nós. Ele nos manda lembrar da mulher de Ló. De acordo com o relato histórico da destruição de Sodoma e Gomorra, o anjo do Senhor havia ordenado a Ló e a sua família que não olhasse para trás. Gênesis capítulo 19, versículo 17. Porém, a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Gênesis capítulo 19, versículo 26. Estou arrepiado, meus irmãos. É forte, hein? Eita glória. Essa palavra está indo para alguém que está precisando ouvir essa palavra. Quando o Espírito Santo vem apaziguar aqui, meus irmãos,
não tem como dar errado. A palavra vai eficaz, como espada de dois gumes. Aleluia, vamos continuar para meus irmãos entender. Em Gênesis capítulo 19, versículo 26, isso significa que o coração da mulher de Ló estava totalmente voltada para Sodoma. Aí está a razão pela qual o Senhor Jesus Cristo usou o símbolo da mulher de Ló para despertar a nossa consciência sobre o perigo de colocar o nosso coração nas coisas pecaminosas deste mundo. Por isso, gostaria de falar de algumas coisas que devemos nos lembrar. Eu falei para os meus irmãos que quando a palavra era forte, é forte, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Vamos aprender mais um pouquinho. Lembrança da mulher de Ló nos alerta para duas coisas importantes. Uma, não desviar a nossa visão do alvo verdadeiro. 2, não colocar o nosso coração nas coisas pecaminosas deste mundo. Meus irmãos, é forte, hein? Aleluia! Aleluia! Em Gênesis capítulo 19, versículo 17, o anjo do Senhor disse: escapar-te por tua vida, não olhes para trás. O nosso alvo é a salvação da nossa alma. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, o alvo da mulher de Ló deveria ser a salvação de sua vida. Porém, ela olhou para trás e perdeu a sua salvação. Gênesis capítulo 19, versículo 26. Forte, hein, meus irmãos? Em Mateus capítulo 6, versículo 21, Jesus disse, olha aí, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O tesouro da mulher de Ló estava em Sodoma, e consequentemente também o seu coração. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13, Filipenses capítulo 3, versículo 13, versículo 14, Paulo diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Forte, né, meus irmãos? Vamos continuar para nós entendermos. Outra coisa importante que a palavra de Deus já havia alertado ao homem, que se lembre do seu Criador. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. O homem deve se lembrar de Deus desde a sua mais terra idade. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Em Ezequiel capítulo 16, versículo 60, o Senhor diz, é a boca de Deus. O Senhor diz: eu me lembrarei do meu concerto que contigo fiz nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo um concerto eterno. Deus promete fazer
a sua parte, se lembrando da aliança conosco. E nos devemos também fazer a nossa parte. Glória a Deus, aleluia, forte, hein? Eita glória! Merece um glória essa palavra, meus irmãos, em nome de Jesus. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor nesta noite, por esta palavra. Aleluia! Em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 12, a Bíblia nos aconselha dizendo: lembrai vós das suas maravilhas, que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Glória a Deus, aleluia. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8, Paulo diz ao jovem Timóteo: lembraste de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. A boca de Deus está falando aqui, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a conclusão da palavra. Aleluia. A explicação da palavra está aqui, meus irmãos. Vamos prestar atenção em nome de Jesus. A Bíblia fala de muitas outras coisas importantes que devemos nos lembrar. Vós não lembreis de todos os mandamentos do Senhor. Neemias capítulo 15, versículo 39. 2. Lembraste-as de que foste servo no Egito e de que o Senhor te livrou dali. Deuteronômio capítulo 24, versículo 18. 3. Lembrai vós perpetualmente do seu conserto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações. 1 Crônica capítulo 16, versículo 15. 4. Lembra vós da lei de Moisés? Miqueias capítulo 4, versículo 4. 5. Lembrai vós dos vossos pastores? Hebreus capítulo 13, versículo 7. 6. Lembrai vós das palavras, e ouvindo, e guarda-o, e arrependeste. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. É forte a conclusão, né, meus irmãos? Aqui a palavra, o refrão da palavra está falando assim. O refrão da palavra está falando assim: coisas que devemos nos lembrar. E a palavra está trazendo aqui o que nós deveremos nos lembrar. Vou repetir, vai ficar grande o vídeo, mas eu vou ter que repetir aqui a conclusão de novo. A Bíblia fala de muitas outras coisas importantes que devemos nos lembrar. 1. Vós lembreis de todos os mandamentos do Senhor. Neemias capítulo 15, versículo 29. Neemias capítulo 15, versículo 39. 2. Lembraste-as de que foste servos no Egito e de que o Senhor te livrou dali. Deuteronômio capítulo 24, versículo 18. 3. Lembrai vós perpetualmente do seu conserto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações. 1 Crônica capítulo 16, versículo 15. 4. Lembrai vós da lei de Moisés. Miqueias capítulo 4, versículo 4. 5. Lembrai vós dos vossos pastores. Hebreus capítulo 13, versículo 7. 6.
Lembrai vós das palavras que vós foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. 7. Lembrai-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Até aqui. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor está falando aqui nesta noite, na palavra, que nós temos que se lembrar do que aconteceu, do que foi dito, que Ele diz. Para nós não esquecer que a história da mulher de Ló é um legado para nós, que nós temos que aprender, que nós não podemos colocar os nossos olhos nas coisas do mundo mudando e deixando o Senhor para trás. A mulher de Ló, ela teve um final triste porque ela se apegou. O coração dela não estava em Deus, estava nas coisas do mundo. Glória a Deus, aleluia. Então a palavra de hoje veio para que nós venha colocar o nosso coração em Deus. Colocar Ele em primeiro lugar, como referência, como Ele merece ser colocado, ser lembrado, ser exaltado, ser glorificado. Aleluia! Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor. Eu acredito muito que meus irmãos entenderam, muito mais do que eu. Porque tem muita gente que é entendida da palavra, que assiste esta palavra. Mas Deus, Ele é piedoso e misericordioso e me dá sabedoria para mim estar aqui. Acredito muito que quando eu fico assoletrando as palavras que às vezes a minha língua não dá para falar, o Senhor já te deu inteligência e sabedoria para você entender. A obra é dele. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor santo ao Senhor. Em cima desta palavra eu faço um convite ao coração dos meus irmãos. Você quer confessar Jesus como seu único suficiente Salvador? Se você quiser, você vai ali no cantinho e você fala para o Senhor: Senhor, eis-me aqui humildemente, de todo o meu coração eu entendi a palavra e eu quero confessar o Senhor como meu único suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas e as minhas transgressões. Escreve meu nome no livro da vida e, eita glória, o Senhor vai ficar feliz, porque o filho pródigo reconheceu Jesus, o Abba Pai, o Salvador. Ele já vai tirar esse fardo pesado, vai te dar o dele que é leve. Deixa ele trilhar os seus caminhos. E a palavra é para você também o convite. Você que saiu da presença do Senhor. Volta, filho, volta, filha, volta. Volta enquanto é tempo. Volta, volta, volta. Eu estou de braços abertos para receber. O dia de amanhã pertence a mim. Você não sabe. Quando o Senhor manda a palavra, Ele quer nos alertar para nós vigiar. Ficar em vigilância. Glória a Deus. Toda honra e toda glória dada para Ele. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Não esqueça de ter as madrugadas aí em particular com o grande rei e o grande eu sou. Amém. Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.